Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Quintão e hoje eu quero trazer para vocês mais uma vez a palavra de Deus, que é viva, eficaz. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? E esse vídeo é bem mais do que um vídeo religioso propriamente dito, porque talvez muitos possam inferir que quando se abre a Bíblia Sagrada, quando se fala de Deus, isso é uma pregação, isso é uma homilia, isso é um momento teológico, sabe, no sentido de bolha, de nicho. Na verdade, não. Quando se fala da palavra de Deus, se fala sobre absolutamente tudo. Se fala sobre a realidade. Porque o cosmos, o universo, ele é regido pela palavra de Deus. Lembremos que o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos relata que Deus criou tudo o que há simplesmente pela palavra da sua boca. Deus disse: faça-se a luz, que haja luz, e a Bíblia fala que houve luz. Então, mediante a palavra de Deus, que haja luz, a luz veio à existência. E lá no Evangelho de João, nos é relatado que Jesus é o Verbo, Jesus é o Logos, ou seja, para os gregos, para os filósofos, né, como Heráclito, por exemplo, o Logos era aquilo que conferia ordem ao universo. Então a Bíblia está nos informando que Jesus é esse princípio organizador no cosmos, no universo. É a ordem em meio ao caos, né? Ao caos, seja o caos da nossa vida humana, né? Quando nós abrimos os jornais, nós vemos o caos em muitos locais, seja o caos do universo, como por exemplo os buracos negros, né? Mas Jesus é a ordem em meio a esse turbilhão. Então, assim, quando se fala da palavra de Deus, né, não é um vídeo assim religioso, é um vídeo sobre a vida, sobre tudo o que há, sabe? Então, se você não é religioso, fique à vontade para assistir esse vídeo, porque aqui nós estamos falando sobre a vida, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos falando sobre a existência, sobre tudo o que há. Então vamos lá. O tema desse vídeo, se nós tivermos que escolher aqui uma temática, seria como você vê a realidade, ou como você enxerga a realidade. Vamos lá. Há pelo menos duas maneiras de ver as coisas, certo? É aquele clássico exemplo do copo que tem água pela metade. Este copo está meio cheio ou meio vazio? E a resposta vai variar. Cada indivíduo vai ter uma resposta para essa pergunta, para este fato, porque cada indivíduo tem uma forma de enxergar a realidade. É simples assim. Então, o indivíduo que fala que o copo está meio cheio é porque ele enxerga a realidade daquela forma. Ou pelo menos naquele momento ele enxergou aquele cenário daquela forma. O indivíduo que afirma que o copo está meio vazio é porque ele enxergou daquela forma. Ou seja, há pelo menos duas formas de enxergar a realidade.
Por isso que nós temos, por exemplo, pessoas otimistas e pessoas pessimistas. Quando o indivíduo se depara com alguma notícia, algum fato da realidade, sempre vai ter alguém que vai falar, nossa, é daí para pior, e sempre vai ter alguém que vai falar, não, as coisas vão melhorar. Um clássico exemplo bíblico, que não é o nosso pano de fundo desse vídeo de hoje, mas é um exemplo totalmente válido, é aquele episódio no qual os hebreus estavam diante da terra prometida e os espias relataram que na terra prometida haviam gigantes. E muitos daqueles hebreus ali, praticamente a totalidade, deu crédito a essa palavra dos espias de que, poxa, então se lá tem gigantes, vai ficar feio para nós, o tempo fechou. Né? Mas, graças a Deus, havia ali no meio daquele povo 2 homens chamados Caleb e Josué, que falaram assim, ei, peraí, tudo bem que tem gigantes ali naquela terra, tudo bem que aquela terra tem muros fortificados, tudo bem, beleza, mas lembremos que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, nos prometeu essa terra. Então, tudo que Deus promete se cumpre. Deus não vai nos desamparar nesse sentido. Se Ele prometeu, então é nossa. Não importa se tem gigantes ali. Nós vamos conquistar essa terra. Ou seja, percebeu aí as 2 formas de enxergar a realidade? Uma das formas era a forma dos hebreus que ouviram a palavra dos espias. A terra tem gigantes e é fortificada. A outra forma de enxergar a realidade era a forma de Josué e Caleb, que lembraram da promessa que Deus havia feito ao povo. Então, não há determinismo nesse sentido. Um outro exemplo aqui, para a gente finalizar essa parte dos exemplos, né? Muita gente fala, né? Muitos cristãos, né, falam que nosso mundo está ruim e vai piorar cada vez mais. É daí para pior. Né? Enquanto eu vejo outros cristãos falarem que, ok, a realidade tem as suas turbulências, mas ainda vai acontecer o grande avivamento, o último avivamento, a maior colheita de almas de toda a história da igreja e da humanidade. Ou seja, 2 formas de enxergar a realidade. Enquanto uns estão sucumbindo às mazelas, às aflições, outros estão cientes das aflições, mas mantêm-se com a esperança viva, porque sabem que Deus ainda vai fazer uma coisa grande nesse mundo. Então, ditas essas palavras, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Uma das histórias mais conhecidas das Escrituras, que é a história do filho da viúva de Naim. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e disse-lhe, não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse, jovem, digo-te, levanta-te.
E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Esse aqui é um episódio extraordinário, uma das histórias preferidas de minha parte nas Escrituras. Primeiramente, vamos por partes aqui. Há aqui dois grupos. O grupo de Jesus e o grupo que estava ali num funeral. Por quê? A Bíblia fala que Jesus estava ali com os seus discípulos e com a multidão. Eles estavam caminhando. Jesus ele andava por toda Israel, por toda a nação de Israel, em vista de ensinar sobre o reino dos céus, em vista de operar milagres. Enfim, Jesus estava ali em plena atividade ministerial. Então Jesus estava ali com o seu respectivo grupo de discípulos e a multidão que o acompanhava. Só que a Bíblia nos informa que há também um outro grupo. Há o grupo que estava ali num cortejo fúnebre. O grupo que estava ali juntamente da viúva de Naim e o filho dessa viúva que estava no esquife, ou seja, no caixão. Em dado momento, os dois grupos se encontram. O grupo de Jesus, com os seus discípulos e a multidão, se encontra com o grupo da viúva de Naim, que estava ali velando o seu filho. Em um grupo, que era o grupo de Jesus, havia alegria, havia esperança, havia fé, havia regozijo. Por quê? Porque onde Jesus estava, a atmosfera era essa, o ambiente era esse. Onde Jesus estava, havia vida, esperança, alegria, fé. Enquanto que no outro grupo, no grupo que estava num cortejo fúnebre, havia tristeza, havia luto, havia falta de esperança. Essas duas realidades antagônicas se encontram, se colidem. Primeira lição que nós vamos tirar aqui a partir desse fato. Mediante o que a Bíblia fala que o Senhor se compadeceu dela. Ou seja, o Senhor se compadeceu da viúva de Naim. E disse para ela: não chores. Jesus tocou o caixão e disse para aquele jovem, aquele cadáver: levanta-te. E ele levantou e começou a falar. O que aconteceu aqui, meus amigos, foi o seguinte: qual o grupo que exerceu influência sobre o outro? Quem influenciou quem nesta história? O grupo da alegria, da fé, da esperança? Ou o grupo da tristeza, luto e dor? Foi o grupo de Jesus que exerceu influência aqui nessa história. Foi o grupo de Jesus, com a sua alegria, com a sua fé, com a sua esperança, que influenciou o grupo da dor, do luto, da falta de esperança. Nossa, mas isso está óbvio no texto. Parece óbvio no primeiro momento, mas vamos refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. Se nós temos o conhecimento da palavra de Deus, se nós sabemos que existe um Deus misericordioso, glorioso, vivo, que Ele é o Criador do universo, mas também Ele é o Deus pessoal. Já parou para pensar nisso? Que Deus que criou tudo que existe, criou as estrelas, os planetas, a natureza, as pessoas, que deu criatividade para o homem,
fazer todas essas belezas que nós temos aí, obras de arte, a Mona Lisa, por exemplo, deu criatividade para o homem criar esportes como o futebol, deu criatividade para o homem criar a música, como as músicas de Beethoven, Mozart, deu criatividade para o homem, como Michelangelo, para esculpir Moisés, deu criatividade para o homem para fazer tantos belos filmes. Esse Deus que criou tudo o que há, ele presta atenção nos detalhes da sua vida. Como que eu sei disso? Porque está lá no versículo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13. O Senhor se compadeceu dela. Jesus não estava indiferente à situação daquela mulher que havia perdido o seu filho. Jesus não estava ali com o seu grupo e ele viu um funeral acontecendo e simplesmente falou: ah, beleza, meus pêsames, e bola para frente. Não, Jesus parou tudo o que estava fazendo, prestou atenção naquela situação e falou para aquela mulher: não chores. Jesus prestou atenção naquela mulher, se compadeceu dela, como nos diz o versículo 13. Isso significa tudo isso que eu acabei de falar, que Deus não é indiferente. Deus não fica ali sentado no seu trono, frio, indiferente à sua vida. Não, ele presta atenção nos detalhes que te afligem. Ele compartilha com você os seus momentos de alegria também. Quando você está com seu filho, quando você está com seu cônjuge, quando você está feliz, Jesus também se alegra com a sua alegria. Então, como eu estava dizendo, parece óbvio dizer que o grupo de Jesus que influenciou o grupo do cortejo fúnebre, mas no nosso dia a dia nem sempre nós colocamos isso em prática. No nosso dia a dia, por mais que nós conhecemos a Cristo, por mais que nós tenhamos ciência da palavra de Deus, por mais que nós saibamos a verdade, nós nos deixamos influenciar pelos sentimentos que estavam presentes no grupo do cortejo fúnebre. Quantas vezes, por mais que nós conheçamos o que diz a Bíblia, quantas vezes, por mais que nós já tenhamos um encontro com Cristo, quantas vezes que, por mais que nós tenhamos ciência de todas as promessas de Deus, nós nos encontramos influenciados pelas coisas do mundo, pelas coisas que o diabo tenta afligir em nossa vida. Eu não estou dizendo que nós não vamos ficar tristes eventualmente, que nós não vamos ficar preocupados eventualmente, que nós não vamos ficar com medo eventualmente. Não, esses são sentimentos de quem é de carne e osso. Nós somos humanos, afinal de contas. Mas essa influência que eu me refiro é deixar isso nos dominar. Perceba que até Jesus sentiu medo, até Jesus teve dúvidas. Lá no Getsêmani, Jesus pegou e falou: Pai, se possível for, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Ou seja, podemos dizer que por um momento Jesus temeu o que estava por vir. Ele sabia que a cruz não era moleza. Ele sabia o desafio que estava prestes a enfrentar. Então Jesus, como sendo um homem também, porque isso a teologia chama de união hipostática, Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, ele verbalizou o que estava sentindo em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, Jesus pegou e falou: Pai, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E ali, poucas horas depois, Jesus já estava ali, resiliente, pronto para enfrentar o desafio que estava ali à sua frente.
Então não é que você não pode ficar triste, com medo, com dúvidas, não, mas nós não podemos deixar isso dominar o nosso ser, porque nós sabemos o que essa santa palavra declara. Então o certo é que a atmosfera de Jesus, a atmosfera celestial e tudo que nela há, alegria, fé e esperança, exerça influência sobre o que há na outra atmosfera, que é a atmosfera de medo, de dor, de falta de alegria, falta de esperança. E isso aconteceu naquele encontro dos dois grupos. O grupo de Jesus é que exerceu influência sobre o outro grupo. E lembra que eu falei aqui que o tema desse vídeo de hoje é como você enxerga, como você vê a realidade? É o seguinte. Já é duro demais, né? Nós nos depararmos com uma situação de uma mãe que enterra o seu filho, ou que vela o seu filho, que perde o seu filho. Porque não é este o ciclo vital, né? São os filhos que enterram os pais. Então, quando ocorre o inverso, é uma situação de extrema dor, de extremo luto. Ou seja, isso por si só já era algo assim, de dilacerar o coração. Mas não apenas isso estava acontecendo naquela história da viúva de Naim que perdeu o filho. Uma mãe que perdeu o filho. A Bíblia fala que aquela mulher era uma viúva. Ou seja, ela havia perdido o seu marido. Ou seja, não bastasse uma tragédia na vida daquela mulher. Não bastasse ela ter já perdido o seu cônjuge, o seu esposo, o seu marido. Ela também ali havia perdido o seu filho. Duas tragédias aconteceram na vida daquela mulher. E vamos além. Não era apenas ali uma tragédia sentimental, emocional. Uma mulher que perdeu o marido e o filho. Que teve a sua família destruída, portanto. Acontece o seguinte, quando na época de Jesus, naquela sociedade, naquele contexto judaico do tempo de Cristo, quando uma mulher perdia o seu marido, era o filho mais velho que estava destinado a levar recursos para a casa. Por quê? Porque quem era o provedor, quem levava recursos para o lar era o marido. Então aquela mulher, ela não tinha ali um emprego formal. Ela dependia do marido nesse sentido. Ela perdeu o marido, era a viúva, né, de Naim. O filho dela, o primogênito, estava destinado, portanto, a angariar recursos para a casa. Então aquela mulher, que já era uma viúva, estava agora dependente do seu filho mais velho, para ter uma vida normal. E a Bíblia nos fala que aquela mulher perdeu também o seu filho. Ou seja, em outras palavras, a vida daquela mulher havia chegado ao fim. Ela não podia simplesmente seguir em frente, trabalhar e reestruturar a sua vida. Não era assim que funcionava na época. Então aquela mulher estava diante do ponto final na sua vida. Sim, eventualmente ela poderia casar-se de novo. Posteriormente ela poderia casar. Isso era permitido na lei judaica. Mas isso é uma suposição, isso é um se. O fato concreto é que naquele momento a vida daquela mulher havia chegado ao fim. Ela estava relegada à mendicância. Ela estava destinada a pedir esmolas para sobreviver. Ou seja, ela não mais vislumbrava uma vida. Ela não mais vislumbrava um viver. O que estava ali esperando era uma sobrevivência, um sobreviver. Ou seja, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim,
Jesus não apenas está devolvendo o filho à sua mãe. Jesus estava devolvendo a dignidade para aquela mulher. Jesus estava fazendo ressuscitar os sonhos daquela mulher. Jesus estava dizendo: ei, o que para muitos era um ponto final na sua vida, na verdade é apenas o começo. Volte a sonhar. Eu dou uma nova história para você. A sua jornada está apenas começando. Foi isso que Jesus implicitamente afirmou para aquela mulher. Percebe como há duas formas de enxergar a realidade? Enquanto muitos estavam enxergando um ponto final na vida daquela mulher, enquanto a própria mulher talvez, a própria viúva de Naim talvez estava enxergando que a sua vida havia chegado ao fim, havia acabado, não havia mais jeito, não havia mais perspectiva. De repente, num estalar de dedos, em um momento, em um kairós, que em grego significa o tempo de Deus, em uma janela perfeita que se abriu, a vida daquela mulher mudou da água para o vinho. Jesus é especialista nisso, né, de mudar da água para o vinho. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, há duas formas de enxergar a vida. E naquele momento, nessa história que nós lemos, a forma que prevaleceu foi a forma da fé, foi a forma da palavra de Deus. Enquanto muitos ali, talvez a própria viúva, estavam enxergando um ponto final, Jesus estava enxergando apenas uma vírgula. Enquanto muitos estavam enxergando o último capítulo da história daquela viúva, o fim de tudo, o fim da linha, Jesus estava enxergando como uma nova história se iniciando. Qual a forma que eu e você vamos enxergar a vida? Quando aparece uma dificuldade para nós, como havia uma grande dificuldade na vida daquela viúva de Naim, como nós reagimos? Nós sucumbimos? Nós desistimos? Nós jogamos a toalha? Ou nós enxergamos da outra forma, que isso não é o fim da linha, que por mais que nós estejamos em uma situação de aflição, difícil, de desafio, não é o fim da linha, não é um ponto final. Não é o último capítulo da nossa história, mas sim uma vírgula. Mas sim uma nova história que está se iniciando. Tem um livro aqui que é muito bom, do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Muito bom. E aqui na página 378 diz assim: pela primeira vez na história, sabemos que temos a capacidade de destruir um planeta inteiro, seja por meio de explosões terríveis ou por morte lenta, poluindo e envenenando o planeta e a nós mesmos. Não é algo sobre o que a maioria de nós goste de conversar. É alguma coisa de que nossas mentes se afastam e não se aproximam. Mas essas situações são fatos da vida. A boa nova é que Deus, ou a inteligência humana, ou o puro acaso, ou qualquer que seja a força, ou as combinações de forças que você acredite fazer com que estejamos onde hoje estamos, que criou esses problemas terríveis, também criou os meios de mudá-los. Vou repetir essa frase aqui. A boa nova é que Deus, ou o que a pessoa acreditar, que criou esses problemas terríveis, também criou os meios de mudá-los. Deus nunca perde o controle. O mesmo Deus que sempre está no controle da história e que está a par dos nossos sofrimentos, Ele também nos fornece meios de mudança, de uma nova história se iniciar, de um novo capítulo começar a ser escrito.
Eu me lembro de uma linda passagem, de uma linda frase no livro As Crônicas de Nárnia, cujo autor C.S. Lewis ele escreve o seguinte sobre os meninos, né, que haviam adentrado no mundo de Nárnia e chegou a hora deles partirem dessa realidade terrena. E Lewis escreveu assim que, na verdade, aquilo não era o fim da história deles. Na verdade, era apenas o começo da verdadeira história. Uma história que nunca mais teria fim. Então, olha só que belíssima forma de enxergar a realidade. Quando chegar a nossa hora aqui nessa realidade terrena, nós que somos ramos ligados à videira, nós que fomos justificados em Cristo, todos os filhos, todas as filhas, saberão que não é o fim. Na verdade, é apenas o começo. Nesse sentido, a morte não é um adeus, é um até logo. Como dizia Billy Graham, é apenas uma mudança de endereço. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, há sempre duas formas de enxergar a realidade. Há sempre uma forma pessimista, uma forma otimista. Há sempre uma forma de desistência e uma forma de fé. Como nós vamos enxergar a nossa vida? Como nós vamos enxergar a realidade? E eu finalizo aconselhando a você: enxergue a vida, enxergue a realidade da mesma forma que a Bíblia enxerga. Nada mais, nada menos do que isso. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te edificado de alguma forma. Se assim ocorreu, eu te convido a enviar para pelo menos uma pessoa. Quem sabe não apenas o dia dela fique melhor, mas a história, o destino dela e o seu também sejam mudados para sempre. Um grande abraço e até a próxima.